Olá, tudo bom? Eu me chamo Axel Abraxas Bentos Pinheiro. Tenho 34 anos e faço aniversário dia 22 de abril. Eu nasci em 1990. Nasci no Uruguai, Montevidéu, na capital. E vou contar um pouco da minha história de vida para vocês. Quero deixar gravado um memorial sobre quem eu sou, o que eu vivi, o que eu passei, e quem sabe poder gravar vários vídeos ou escrever um livro a respeito da minha vida. Queria contar, escrever um livro, né? Eu nasci no Uruguai, tenho que começar a contar dos primórdios, né? Eu gosto de contar toda a história assim até eu nascer, o que a minha mãe passou para mim sobre a nossa família. E ela contava para mim que quando a minha bisavó, Dona Guilhermina Fuentes Reventum, nasceu na Espanha e tinha 16 irmãos. E realmente tem um grupo da família e realmente é verídica essa história que a minha mãe contava. E aí a minha bisavó fugiu com seu esposo da meu bisavô da guerra do Golfo Pérsico e chegaram no Chile. Chegaram no Chile e quando chegaram no Chile nasceu a minha avó. A minha avó, colocaram o nome dela de América por haverem chegado às Américas e colocaram o nome dela de América. América San Román é a minha avó. Aí, conversando com ela, ela também me contou que essa história realmente é verídica. Até me contou outros detalhes de que existiam barcos que foram alugados ou comprados, agora não lembro bem, pelo Pablo Neruda, que é um escritor conhecido e que na época ele tinha comprado, alugado na Espanha esses barcos para poder refugiar, levar as pessoas para a América. E foi que a minha bisavó foi num desses barcos do Pablo Neruda e chegou no Chile. Nasceu a minha avó, América. Eles moraram no Chile por um tempo, foram para São Paulo, moraram em São Paulo. Meu bisavô era arquiteto. Minha mãe conta que ele desenhou o primeiro edifício com piscina no terraço, que foi feito em São Paulo. Depois mudaram para o Uruguai, e no Uruguai a minha avó se fez a vida dela, conheceu o meu avô, e aí nasceu a minha mãe. Nasceu a minha mãe, Adriana Pinheiro San Román. Ela nasceu no Uruguai, eles formaram família e se estabeleceram no Uruguai. Minha avó, meu avô, meus bisavós. E daí minha mãe conta que eles eram uma família humilde, simples, trabalhadores, que meu avô trabalhava muito para poder cuidar da família, para prover as necessidades da família, e que foi crescendo ao longo do tempo e chegou a trabalhar num banco. Aí começou a subir de cargo, chegou a ser gerente de banco, meu avô, Arturo Pinheiro.
E aí a família começou a crescer na área financeira. Houveram alguns sorteios de carro na época para o pessoal que trabalhava no banco, e o meu avô ganhou um Mercedes-Benz. E de uma família simples, humilde, começou a ser classe média alta. Ele começou a investir, comprando apartamentos, investir em imóveis. Tiveram a minha mãe, Adriana, meus tios, Andrés e Álvaro. E assim cresceu a família da minha avó, do meu avô, minha mãe, no Uruguai. A minha mãe, quando eu tinha 24 anos, conheceu o meu pai, Marcel Bentos, Eduardo Marcel Bentos. E se conheceram numa feira, segundo o que ela conta. A feira, minha mãe ia expor artesanato na feira, todo final de semana. Ela estudou muito, diz que estudou francês, alemão, inglês, que era uma família que investiu nos estudos dos seus filhos, aprendeu música, estudou em Belas Artes. E de tudo isso, ela também era modelo. Tem fotos dela desfilando como modelo em passarela. Desfilava para Avon, para Pepsi, para marcas conhecidas. E trabalhava também em uma joalheria, a joalheria H. Stern, uma joalheria famosa, conhecida, H. Stern. E ela trabalhou durante um tempo, quando ela tinha 20, 23. Mas o que ela mais gostava era poder ir nos finais de semana expor artesanato, conhecer a galera, estar junto. E aí foi que conheceu meu pai. Diz que ela era amiga de um rapaz da banca ao lado, e a banca ao lado veio meu pai, era amigo do rapaz da banca ao lado. E aí quando ele foi embora, minha mãe perguntou quem é aquele rapaz, e se conheceram. Meu pai sempre gostou de rock, músico, estudante na época, né? Estudava. E música dele, a paixão dele é música. Ele é guitarrista e vocalista, e sempre com o violão dele nas costas. E assim se conheceram. A minha mãe é artesã e o meu pai músico. Aos 24 anos, mais ou menos, da minha mãe, se juntaram. E aí minha mãe tinha um sonho de vir morar no Brasil, que ela tinha vindo de passar o verão, né, veraneio, passar o verão com a família quando ela tinha 19 anos, e conheceu Florianópolis e se apaixonou pelo Brasil. E era a ideia dela, o sonho dela de se mudar para o Brasil e formar uma família, né, construir uma família e morar no Brasil. E quando conheceu meu pai, foi isso que ela fez. Ela vendeu a casa que tinha em Florianópolis, no Uruguai, vendeu a casa que tinha no Uruguai, comprou uma casa em Florianópolis, na Armação do Pantano do Sul, no sul da ilha de Florianópolis. Lugar lindo, paradisíaco, na frente da praia. E minha mãe comprou essa casa junto com meu pai estava junto com ela. E viajaram por um tempo, aí ela ficou grávida, engravidou. Foram até São Paulo, voltaram, tiveram uma viagem. E teve umas complicações na gravidez. Tem umas partes da história que eu me perco, mas teve umas complicações na gravidez e teve que voltar para o Uruguai. Aí eles voltaram para o Uruguai. Nasci no Uruguai. O sonho dela, a vontade dela era que eu nascesse no Brasil, fosse brasileiro, porém com
essas complicações na gravidez, ela não conseguiu realizar esse sonho dela. Mas logo que eu nasci, ela voltou para o Brasil e fui criado no Brasil. Nasci no Uruguai, logo pequeno vim morar no Brasil. Aí a gente voltou para morar em Florianópolis. Eu cresci em Florianópolis, tenho meus amigos de infância, colégio onde eu estudei, as lembranças, as coisas que eu vivi, passei, cresci, meus amigos, as situações que eu vivi, as experiências. Conheço Florianópolis de ponta a ponta e cresci ali num bairro de pescadores, humilde, praia, surf, skate, esportes, natureza, paz, tranquilidade que o lugar oferece. Indo para a escola e assim cresci na Armação dos 4 anos até os 15 mais ou menos. Minha mãe tinha comprado essa casa, ela depois vendeu a casa, se separaram, meus pais se separaram. Ela disse que se separaram quando eu tinha 2 anos. Meu pai já deveriam ter seus problemas conjugais, não deveriam estar bem, coisas que só os casais sabem, né? O que acontece dentro de 4 paredes. E bom, ela disse que ele sentia saudades dos seus amigos, dos seus parentes. O relacionamento não deveria estar bem. Eles se separaram, ele voltou para o Uruguai. Minha mãe decidiu ficar no Brasil, que era o sonho dela, viver no Brasil, ter seu filho no Brasil, ter a família, construir a sua história no Brasil. E depois meu pai voltou para o Uruguai, a minha mãe teve algumas complicações na vida dela, tinha problemas familiares e ficou sozinha, sem nenhum suporte da família do Uruguai. Era só eu e ela e eu, Deus, cuidando da gente. E na época ela tinha dinheiro, ela chegou com dinheiro da casa que ela tinha vendido do Uruguai e vendeu a casa também porque a casa era na praia, em cima de um morro, bem em cima de uma pedra. Tem uma pedra gigantesca incrustada no morro, lá na Praia do Matadeiro, na Armação. E um lugar lindo, maravilhoso ali. A gente lembra que a casinha em cima da pedra, na frente da praia, e de acordar de manhã e ver o sol nascer, ou nos dias de lua cheia, a lua nascendo no horizonte, alaranjada, espetáculo da natureza. E aí eu lembro dessa casa, quando eu era pequeno. Ela vendeu a casa, aí na época que ela vendeu, o rapaz que ela vendeu, ele era de Porto Alegre e ele pagou só uma parte da casa, ela confiou nele, passou a escritura da casa para ele. Depois ele não queria terminar de pagar a outra parte da casa. E aí ela não se importou tanto assim, porque ela tinha o dinheiro, então ela foi fazer outras coisas. E os anos passaram, quando eu tinha aproximadamente 6, 7 anos, o dinheiro que ela tinha acabou, porque ela acabou ficando doente. Deitou na praia, sem canga, e pegou o bicho geográfico no rosto, e o bicho geográfico fazia várias marcas no rosto dela, ela coçava, fazia ferida. Ela também adquiriu uma enfermidade, uma bactéria, que é através da água de cachoeira, água não tratada, poderia contrair, e ela, sem conhecer, sem saber, bebeu dessa água e contraiu uma bactéria de que 1 em 1 milhão de brasileiros é possível pegar, né, contrair. Ela diz, nem sendo brasileira, e eu contraí
essa bactéria, e isso deixou ela muito mal, assim, disposta. Então ela ficou assim lutando contra isso durante 4 anos. E nesses 4 anos ela investiu o dinheiro que ela tinha, toda em tratamentos, as possibilidades do que ela podia fazer para ela estar bem, cuidar de mim sozinha, sendo estrangeira, num lugar onde de certa forma era desconhecido. Então isso eu tinha 4, 5, 6 anos. Aí aos 6, 7 anos o dinheiro foi tudo investido, né, em coisas para poder estar bem, alimentação, tudo mais. Teve um tempo que a gente morou num hotel que tinha café da manhã, almoço, janta, e morou lá durante meses, e isso consumiu com o dinheiro. Às vezes que ela tentou investir em coisas como alugar um restaurante, alugou uma lanchonete uma vez, e a lanchonete já estava alugada, e o cara que alugou para ela, e depois veio o dono com os problemas do outro cara que tinha alugado, e era a gente que tinha alugado. Então a minha mãe sempre teve, infelizmente, esses problemas de ter sofrido injustiças na vida e de ter passado por momentos difíceis, mas sempre seguindo em frente, superando. E aí então chegou de que eu tinha 7 anos de idade e o dinheiro que ela tinha acabou, a gente não tinha nenhum suporte da família, e era só eu e ela e eu e Deus, e vivendo nosso dia a dia. A gente começou a dormir de barraca, a gente montava a barraca de noite, desmontava quando amanhecia, tinha umas 3 mochilas com roupa, com as nossas coisas, brinquedos. Aí deixava essas coisas na casa de algum conhecido e saía batalhar o dia, vendendo artesanato. E assim foi uma parte da minha infância. Depois a gente voltou a morar naquela casa, a casa que ela tinha comprado, e vendeu, e não terminaram de pagar, e aí o cara abandonou a casa porque o cara só se metia em problemas, em confusões, e o cara acabou abandonando a casa, indo embora, e a casa ficou abandonada, ficou sem água pelas dívidas, sem luz, e a gente começou, aí ficou sabendo do que tinha acontecido. Aí minha mãe foi na delegacia do bairro, falou toda a história, e eles falaram: volta a morar na casa, você tem direitos, você é mãe solteira, filho pequeno, volta a morar na casa que ninguém vai te tirar de lá. E aí ela seguiu aquela instrução de boca dos policiais, e aí a gente voltou a morar na casa. A gente morou na casa como uns 5 anos. Aí já tinha a lei de posse também, né, que estava a nosso favor. Só que a casa não tinha água, não tinha luz. Luz, a gente comprava os pacotinhos de vela, de 8 velas, comprava os pacotinhos de vela, usava vela, e buscava água num restaurante de um vizinho, debaixo do morro. Aí subia e descia o morro umas 5, 10 vezes durante o dia com os galão, com as garrafas para pegar água. E assim foi durante uns 5 anos, fogão a lenha, banheiro químico. E assim foi a nossa vida durante a minha infância. Fogão a lenha, indo buscar lenha no morro para fazer fogueira. Muitas das vezes as lenhas tudo úmida, molhada. Aí criando as técnicas de como acender a fogueira com a lenha molhada. E tudo foi experiência, né? Crescimento, desenvolvimento humano. Eu não via como dificuldade, como algo triste, sabe? Hoje em dia, às vezes eu começo a contar histórias, as pessoas começam a achar como algo triste, algo, ai, pobrezinho dele. Cara, eu vejo como experiência. Aquela época eu era criança, a criança não vê isso. A criança não está vendo a dificuldade ou a necessidade. Eu vi ali que a gente era simples e que não tinha as coisas, que a gente tinha que correr atrás e ir buscar, trabalhar, fazer, para poder ter o nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, as coisinhas simples, e fazer a nossa fogueirinha para cozinhar e buscar a água, a luz, a vela. Tinha um radinho, a pilha daqueles pequenininhos assim, escutava rádio. Tinha a praia onde eu ia surfar, desde pequeno indo na praia surfar. E todo verão vinham artesãos
que viajavam, né? Pessoas mochileiro, né? Mochileiro. Minha mãe deixava ficar lá em casa, aí a gente alugava, começou a alugar o espaço da casa por R$ 3 por pessoa. Aí ficava um casal, ficava 2 casais ou 2 pessoas, alguém que minha mãe se sentisse confiável também de deixar, por causa que sozinha, com um filho pequeno, lá no morro, em cima, no meio do nada, na praia. Aí ela também deixava ficar as pessoas que ela se sentia segura. Mas aí era a galera artesã, viajeira, e aí a galera saía para vender artesanato na praia, voltava de tarde, a gente fazia um rango juntos, fogueira, música, luau, eram momentos bem divertidos, legais assim. Cada artesão contando a história da sua vida, sua trajetória, as viagens pelo Brasil. E eu cresci assim. Aí eu tinha 10 anos, 9, 10, 11 anos, e morando nessa casinha, sem água, sem luz, fogãozinho a lenha, tudo bem rústico, precário, mas éramos felizes. Hoje em dia eu paro para pensar de que a gente tem casa, tem água, tem luz, tem tudo, e às vezes se sente como triste, infeliz, ou que falta algo, não sei. E naquela época era tudo muito simples, muito precário, muito simples, e era uma vida saudável, gostosa, leve. E bom, todo verão vinham os artesãos, eu comecei a aprender a fazer artesanato. Com cada artesão fui aprendendo um pouco de como fazer as pulseirinhas, os brincos, os colares, tornozeleira, bracelete, malhas. E aí com 11 anos comecei a fazer artesanato, 11, 12, 13, com 13 anos estava fazendo artesanato. Comecei indo vender as próprias coisas deles, quando eles ficavam em casa produzindo, eu pegava o canudo de pulseira, né, e ia vender na praia. E era muito legal, eu me divertia, passava bem, fazia amigos, e além disso vendia. Vendia uma pulseirinha por R$3, R$1 era para mim. E assim eu passava o dia fazendo amizades, vendendo artesanato, levando comida para dentro de casa, para comprar as velas, para comprar a comida, para ajudar minha mãe, 11 e 12 anos. E assim cresci. E aí essa casa, como era a casa que a gente estava ali como de posse, assim, né, que era dela, ela vendeu, não terminaram de pagar, aí aconteceu tudo o que aconteceu. O cara chegou a um ponto que ele tentou tirar a gente algumas vezes da casa, mas via que já não ia ser mais possível tirar a gente da casa por causa da posse. E o cara pegou, voltou para a cidade dele, Porto Alegre, e conseguiu vender a casa. E aí a gente estava na casa, no verão, de repente batem na porta da casa, a gente abre, era uma mulher com 2 policiais. Ela pergunta: quem vocês são? Aí a gente explicou tudo, e ela disse: bom, eu comprei essa casa de tal pessoa e a casa é minha. Ela não se importou com a história, com tudo que aconteceu, simplesmente ela comprou e queria a casa. E aí a gente, como era estrangeiro e com várias complicações, a minha mãe preferiu sair da casa para não ter nenhum problema com a polícia, com nada. Aí a gente saiu da casa, só que a gente saía da casa e a mulher, ela ia só no verão. Ela foi nesse primeiro verão, disse que ia reformar a casa, que ela comprou a casa, que ia reformar a casa, mas foi embora e passou o inverno a casa fechada, né? Ela mandou alguém lá fechar as portas, as janelas, com madeiras pregadas, e a casa ficou abandonada. A gente ficou um tempo de barraca, ficou na casa de alguns conhecidos, passava a noite, se virando como podia. E aí, quando viu que a pessoa não tomou conta da casa, a gente foi e tomou posse da casa novamente. E aí a gente ficou assim, uns 3 verões, de que no verão ela vinha, tirava a gente. Aí a gente saía,
e no inverno voltava, ficava morando na casa. Aí vinha no verão saía e no inverno voltava a morar na casa. Até que de repente veio um oficial de justiça e aí minha mãe teve que assinar o documento e aí a mulher, já cansada de toda essa situação, ela colocou a gente na justiça, minha mãe na justiça, de reintegração de posse. E aí a gente teve que sair da casa de vez. A gente teve que sair da casa de vez, porque até decidir de quem realmente era a casa, não podia ninguém ficar na casa, e estava num processo na vara civil. E aí foi que a gente teve que sair da casa de vez, saiu da casa. Aí já estava na época que a gente vendia artesanato, aí já creio que começou a receber uma ajuda da família do Uruguai, das minhas avós, o meu pai, e aí com isso a gente conseguia alugar uma casa, ou na mesma situação, a gente começou a conseguir alugar uma casa e morava de casa alugada e trabalhava o dia a dia vendendo artesanato, vendendo incenso, comprava as caixinhas de incenso, 60 centavos a caixinha de incenso, vendia por R$1,50, R$2, e assim a gente foi vivendo durante um tempo. Aí nessa época também, quando eu estava com 14 anos, que eu tinha uns amigos que faziam artesanato na casa, já isso, na casa, teve um rapaz que tinha me ensinado a fazer alguns pontos de artesanato e ele me ensinou a jogar malabares. Que quando ele veio num verão e me ensinou a fazer umas coisas de artesanato. Ele veio no outro verão, ele ficava expondo o artesanato e atrás jogando malabares. E eu pirei com aquilo, falei, caracas, que massa, irado, eu quero aprender, me ensina. Aí ele me ensinou a fabricar um malabares caseiro e a jogar. E aí eu fiquei brincando com aquilo, eu ficava brincando, achava mó massa, mó pira. E aí ficava jogando e nem sabia que podia trabalhar com isso. Pra mim era um hobby, assim. E aí depois teve um tempo que a gente teve a oportunidade de ir para Curitiba. Eu tinha uns 14, 15 anos. Aí a gente foi para Curitiba, Paraná, que tinha uns amigos lá. E aí a gente foi. 2004, 2005. A gente foi para Curitiba, Paraná. Então morou dos 4 até os 14, 15 anos em Florianópolis e aí mudou para Curitiba. Aí começou a história em Curitiba. A gente ia para Curitiba, passava o inverno, porque como no inverno em Florianópolis é parado, tinha que ir sempre para o centro de Florianópolis para poder trabalhar. No bairro é parado. Aí a gente ficou durante muito tempo isso, ia para o centro, voltava para casa. Teve um tempo que a gente morou no centro para não ficar nessa vai e vem, vai e vem. Aí mudou para Curitiba. Aí em Curitiba a gente morava no inverno e no verão voltava para resolver essas questões da casa, judicial, se apresentar no fórum. E aí foi que a gente teve um tempo que ficou em Curitiba. Depois esse processo nunca se resolveu, faz mais de 20 anos, e nunca decidiram se era da Mônica ou se era da Adriana, minha mãe, e ficou por isso. A casa, depois que a gente saiu da casa em 2012, derrubaram a casa porque estava virando ponto de tráfico, os caras estavam entrando e fazendo qualquer coisa lá dentro, aí a prefeitura foi e derrubou a casa. Hoje em dia nem a casa mais existe, ficou só o terreno e as histórias. Porém na escritura tá nombrando, né? Tá ali a casa na escritura. E disso a gente foi morar em Curitiba. Aí em Curitiba a gente foi morar num pensionato, no centro de Curitiba. A gente morou em outros lugares antes, mas até chegar aí foi morar num pensionato no centro de Curitiba, na 13 de Maio, na rua 13 de Maio, perto ali do Largo da Ordem, monumento histórico de Curitiba, onde tem os teatros ali, Teatro Lala Schneider, muito conhecido em Curitiba. E aí foi que a gente morou durante muito tempo ali, eu lembro, eu tinha 14, 15 anos, e a gente chegou lá fazendo artesanato, vendendo artesanato, vendia artesanato, ia vender nas mesas, expor,
A gente sempre estava mais caminhando e oferecendo para as pessoas. E nas mesas dos bares, nas lojas, eu e minha mãe vendendo artesanato. E aí na época eu sabia jogar malabares, mas eu já tinha parado, tinha jogado um tempo lá em Florianópolis na praia. E aí depois, como não tinha mais informação, não encontrava mais gente, parei. E aí fiquei só no artesanato. Aí chegamos vendendo artesanato, 14, 15 anos. Aí nessa pensão aí, era uma pensão dos artistas, ficava malabarista, artesão, mochileiro, gente que viajava, gente também que trabalhava no dia a dia em empresa. E aí eu fiz amizade com a galera que trabalhava no semáforo, com malabares. A galera sempre estava vendo que eu saía para trabalhar vendendo artesanato com a minha mãe, e eles às vezes ficavam treinando no pátio da pensão. A pensão é tipo um hostel, é tipo um hotel assim, só que é um hostel. É uma pensão onde você pode morar lá, paga diária, quinzena, mensal. Aí a gente vendia artesanato, morava lá, e no pátio a galera ia treinar. Aí eu comecei a me juntar com a galera para treinar. Aí a galera via que eu tava com a minha mãe vendendo artesanato. E um dia chegou uma galera que eu fiz amizade, o Gaspar, El Negri e El Pato e outra galera que eu não lembro. E eles ficavam treinando. O Gaspar jogava Devil Stick, que é o bastão chinês, que foi o que eu aprendi a jogar. E era o que eu mais trocava ideia, e eles começaram a me incentivar. Pô, por que você não vai pro semáforo trabalhar também? A gente vê que você tá sempre com a sua mãe, vendendo artesanato aí na batalha do dia a dia para poder levar alimento e as coisas para casa, pagar a pensão. E o malabares é uma boa fonte de renda, você podia também jogar malabares no semáforo. E eu falei, tipo, pô, cara, eu não sei, nunca fui, não sei como que é, como que funciona. E eles pegaram e falaram, pô, um dia que você quiser a gente pode ir junto, aí você vê, a gente fica ali compartilhando, e aí a gente vê e aí você vê como que funciona. E aí ficou nisso. Aí eu continuei vendendo artesanato, e aí teve um dia, que aí eu fui com uma garota que fazia swing, que fica girando assim com bandeiras, swing, que chama um tipo de malabares, e esse rapaz, o Gaspar. E aí eles entravam, quando o semáforo fechava, ficava do lado ali na calçada, o semáforo fechava, eu tinha 15 anos. O pessoal entrava, no momento estava fechado, fazia ali 40 segundos, o semáforo tem como 1 minuto, 60 segundos, 40 segundos fazendo a apresentação, 20 segundos passando o chapéu, e as pessoas que gostavam do trabalho abriam a janela e colaboravam. Aí eu comecei a ver, e aí dali de um tempo eu peguei e comecei a entrar junto com eles. Aí depois comecei a entrar sozinho. E eu sempre fui um cara muito tímido, muito calado na minha, quieto, assim. Cara, e aquilo me fez tão bem, assim, sabe? Eu entrei e foi como, é o meu momento, é o meu mundo, assim. Tipo, ali eu me senti querido, amado, respeitado. Tinha a minha posição ali como pessoa, como ser humano, sabe? De que às vezes tantas travas mentais de que, tipo, ser alto, ser magro, ser feio, ou sei lá o que, não ser querido, e ali aquele momento que eu entrei, assim, as pessoas sorrindo, pessoas aplaudindo, pessoas colaborando, falando, muito bom o teu trabalho, muito bom o que você faz, continua fazendo isso, e o sorriso de uma criança, e um aplauso, assim, cara, aquela admiração, aquilo encheu meu coração, aquilo me deu autoestima, aquilo, cara, me fez muito bem, assim. E aí eu comecei assim, jogando malabar no semáforo, aí vendi artesanato, e aí eu comecei a jogar malabares de dia no semáforo, em alguns momentos, e ia vender artesanato com a minha mãe. Aí quando eu estava no semáforo, minha mãe ficava junto comigo também. Minha mãe estava sempre eu e minha mãe e eu, Deus, e para cuidar de mim, para ninguém fazer nenhum mal. E era assim, não era algo obrigado. Minha mãe não me obrigava, minha mãe não me batia, minha mãe não era algo imposto para mim. Você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro, você isso, você aquilo, senão não sei o que, senão... Não,
eu comecei a trabalhar e gerar dinheiro através do artesanato, depois de toda essa história, de tudo isso que vivi e passei com a minha mãe, porque eu vi que minha mãe ficou doente durante um tempo e eu vi a oportunidade de poder fazer algo para poder levar alimento para dentro de casa, para poder prover, para poder cuidar, para poder... Cara, era minha mãe ali passando dificuldade, passando necessidade, passando as guerras, lutas dela, e eu poder estar do lado dela, ajudando ela, para mim era um prazer. Me fazia bem, me fazia feliz, em vez de ver que as coisas estão faltando dentro de casa e ficar triste, reclamando, coisa assim, eu ia e ajudava, eu ia e fazia algo que eu via que estava ao meu alcance de poder fazer, para poder prover as necessidades da minha família, de poder estar bem. E graças a Deus, através do artesanato e através dos malabares, consegui fazer isso. E estudei durante um tempo, ia para a escola, tive muitos problemas na escola por ser estrangeiro. Eles falavam: "Ei, filho da fruta, volta para tua terra", não sei o que, me batiam e tudo mais. E assim eu cresci, indo e não indo, indo e não indo, até que eu decidi que não queria ir mais. Aí eu já tinha 16, 17 anos, eu não queria ir mais. Estudei até a quinta série, eu era um bom aluno, era um aluno exemplar, tinha boas notas, gostaria de ter terminado meus estudos, mas não terminei e não vejo problema nisso. Eu aprendi a viver de uma forma alternativa e sou muito feliz vivendo dessa forma alternativa, uma alternativa de vida fora do sistema que a sociedade criou de como as pessoas têm que viver. Para mim, a escola é um pré-preparatório para o mercado de trabalho. E eu, por fora, através da arte, do circo, do artesanato, cresci e vivi e formei uma família, uma casa, um lar. Me formou como homem, como pessoa, como ser humano, através da vida e das experiências, através do trabalho, de uma forma digna, de uma forma honesta, simples. E assim eu cresci e me sinto muito feliz por trabalhar com isso. E além ver que através da arte, através do circo, através do artesanato, através desse desenvolvimento, desse crescimento, poder prover o que a minha casa precisa, o que a minha família precisa, o que eu precisei durante os anos que eu vivi sozinho, os anos que eu vivi com a minha mãe, os anos que eu vivi sozinho, os anos que eu formei a minha família, minha esposa, minha companheira, minha namorada, minha amiga, sabe? E me sinto muito feliz por isso. E aí foi que eu comecei a trabalhar com malabares de dia e o artesanato, e eu fiquei assim, malabares e artesanato até os 18 anos. Aí aos 18 anos parei com o artesanato. Tipo, na época que eu comecei com o artesanato, talvez por ser criança, né, eu tinha ali 11, 12, 13 anos, não via a maldade das coisas. E aí eu via como que uma grande família, a galera lutando pelo mesmo ideal, tipo, era a roda dos malucos, a roda dos artesãos, que a galera ia manguear, né, pedir doação de comida no restaurante, quando fecha o restaurante 3 horas, a mesma comida que você compra, paga 30, 40, 50 reais no buffet livre, no buffet ali, ou no prato feito, aquela mesma comida, quando fecha o restaurante 3 horas, aquela comida eles dão para as pessoas que trabalham no restaurante, e muitas das vezes o restaurante não tem o que fazer com aquela comida e doa para entidades carentes, né, para ações sociais, ou às vezes eles até acabam jogando fora. Então, através da galera do artesanato, eu vi que tinha essa oportunidade de você conseguir uma marmita. Você vai 3 horas da tarde, a hora que fecha o restaurante, com um pote de comida, um Tupperware. Fala: "Ei, tudo bom? Trabalho com artesanato, vivo disso. Será que você pode me dar aquilo que ficou no buffet?" E eles dão, cara. Tem gente que dá. Vai ter 10 restaurantes, vai ter talvez 5 que não dá, e vai ter 5 que dá, vai ter 7 que não dá, e vai ter 3 que dá. Mas é uma possibilidade que existe.
Então a galera fazia isso, a galera ia buscar o rango, o outro ia buscar o refri, e depois juntava todo mundo na roda comendo, e cada um dava uma garfada, duas na mesma marmita, no mesmo prato, e eu via união, eu via família, eu via isso, sabe? E era isso que eu gostava, de quando eu era pequeno, e de ver a galera do artesanato. E depois, quando eu estava com 18 anos, eu comecei a ver outras coisas. Eu comecei a ver brigas por ponto. Eu vendo trampo aqui, você não pode vender. Ou, o meu trampo é desse jeito e tem que ser vendido desse jeito, você tem que vender desse jeito e não sei o quê. Disputas de território, por quanto que você tem que vender. Eu vendo por 50, você tem que vender por 50. Se você vende por 30, você está desvalorizando o meu trabalho, então você não pode expor aqui. E aí começou todos esses problemas que existem, em todos os lugares vão existir problemas. Porém, eu não curtia isso, então eu comecei a desgostar do artesanato por tantos problemas que tinha com a galera do artesanato, que você via amor e paz, sociedade alternativa, e não vamos ser igual ao sistema capitalista, mas por fora disso, dentro desse círculo, também tinha os mesmos problemas que existem dentro de um sistema capitalista. E aí, não tem sentido. Pelo menos para mim não tinha sentido. Então, se eu quero ter uma mente diferente, se eu quero ter uma visão diferente, se eu quero ser diferente, eu não posso agir da mesma forma que o mundo capitalista age, da mesma forma do que a sociedade age. Eu tenho que ser diferente. Então, se eu vi um caminho diferente, estou caminhando nesse caminho diferente, agora eu começo a ver que é a mesma coisa, só que de uma forma diferente, eu comecei a me afastar, a desgostar. Amo o artesanato, mas não gosto disso que existe muitas das vezes. Não são todos assim. Existem pessoas maravilhosas, existem pessoas que realmente estão ali pelo amor, pela arte, sabe? E o dinheiro a gente precisa? Sim, o dinheiro a gente precisa. O dinheiro é necessário para a gente poder comer, para a gente dormir, para isso, para aquilo. Mas a vida não está nisso. A vida é muito maior do que isso, sabe? Então, quem realmente entende de que o dinheiro é necessário, mas ele não é o importante. O importante é ter vida, ter saúde, estar forte. Isso é importante. Ter paz, ter amor, carinho, respeito, igualdade, justiça, ser justo. Isso é importante. O dinheiro ele é necessário, mas não é importante. Porque não adianta você ter um monte de dinheiro e ter um monte de problema. Estresse, desânimo, depressão, ansiedade. E aí, que adianta você ter um monte de dinheiro e não ser uma pessoa feliz, não estar em paz, não estar em paz com ninguém? Então, a pessoa adquire isso através da vida, vivendo, entendendo como que funcionam as coisas, como que funciona a vida. E aí, foi que eu comecei a me afastar e me aproximar mais da galera do Malabares, porque aí eu comecei a ver também essa onda do Malabares. A galera do Malabares se junta no semáforo, troca ideia, faz truques, vamos treinar, isso e aquilo. Até que depois, quando eu já estava maior, eu comecei também a ver a mesma coisa com a galera do Malabares também. Eu jogo 5 clavas, você joga 3, eu não tenho necessidade de me juntar com você que joga 3, porque eu jogo 5, sabe? Eu comecei a ver isso, cara, e é palha isso, nada a ver, cara, sabe? Porque além de nós jogar malabares, nós somos pessoas, somos seres humanos, temos experiências de vida pra gente trocar ideias, pra gente se conhecer. Isso é o importante do que o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer. E sim quem sou eu, porque é exatamente isso que a sociedade toma como importante. É o que você pode oferecer, é o que você pode fazer. É meritocracia, funciona através do mérito. Aquilo que você faz, então você merece. E se você não faz, não merece? Claro que merece. Somos pessoas, somos seres humanos. Temos erros, temos falhas, temos lutas a enfrentar, emocional, psicológica, física, espiritual. E não é ter dinheiro ou ter bens materiais que vai te fazer melhor, que vai te fazer mudar o teu caráter, a tua personalidade, a tua índole, a tua forma de ser. Tem pessoas que têm dinheiro e são pessoas maravilhosas. Também não é o dinheiro.
mas é o que às vezes é gerado dentro da pessoa através desses conceitos. E assim também no Malabares. Porém, no Malabares eu fiquei no Malabares, eu me apaixonei pelo Malabares. O Malabares é algo maravilhoso, muito bom. Eu amo jogar Malabares, me faz sentir bem. Esse negócio de você chegar num lugar e ser querido e bem recebido, e as pessoas te verem como um artista, como uma pessoa, ter o seu lugar. Isso é bom pra gente, porque a gente quer, como ser humano, como pessoa, a gente quer ser amado. A maior questão, às vezes, dos problemas, das guerras e tudo mais, é que a pessoa precisa, ela sente essa necessidade de ser amada, de ser querida, de ser respeitada, de ser lembrada. Quem que não gosta disso, cara? De falar, ei, vem aqui, vamos dar um rolê na praia, vamos sair, vamos fazer alguma coisa juntos. E aquela pessoa se sentir querida, se sentir amada. Isso é o que creio que talvez seja o principal da humanidade. A pessoa se sentir amada e ser amada, não pelo que ela tem ou pelo que ela pode oferecer, e sim por quem ela é. É amar as pessoas por quem você é e não pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer. E esse é o conceito que eu fui adquirindo e vendo, vivendo. E assim fui crescendo. Joguei malabares dos meus 15 e assim vivi com a minha mãe, jogando malabares, trabalhando para levar o sustento para casa. Moramos na pensão, depois saí, moramos de aluguel e aí mudou. Aí cresci, artista, malabarista, artesão, junto com a minha mãe. Morei junto com ela até os 19 anos. E aí, aos 19 anos, eu fui fazer a minha vida, a minha história. Eu sentia já essa necessidade de ter as minhas coisas, ter o meu espaço, a minha responsabilidade, que já tinha, porque morava com a minha mãe desde pequeno, e desde pequeno tive essa responsabilidade de ter que começar a trabalhar desde jovem, e isso gera uma responsabilidade na vida da pessoa, que isso, de certa forma, é bom. Muitas pessoas veem como algo ruim. Ah, criança, lugar de criança é brincar, lugar de criança é isso, lugar de criança é aquilo. Cara, não se sabe. A realidade de vida de cada um é de cada um, de cada família. Seria bom que a pessoa cresça e possa fazer aquilo que deveria ser feito, talvez, tipo, a criança tem que brincar, a criança tem que isso, aquilo, não tem que trabalhar, beleza, mas para mim eu não vejo como algo ruim. Eu brinquei, eu me diverti, eu passei bem, cresci, me desenvolvi como criança, mas a parte de ter trabalhado e ter que tido uma responsabilidade para cuidar da minha mãe, de poder gerar o dinheiro, para poder trazer suprir as necessidades, isso foi muito bom para mim. Isso me fez desenvolver como pessoa, como ser humano, como homem, sabe? E isso é bom, não é ruim. Não tem que colocar como algo ruim para as pessoas. O trabalho, diz que o trabalho dignifica o homem. E a palavra homem às vezes é colocada como homem uma pessoa grande, né? Já adulta, né? Mas a criança, ela pode também exercer funções de trabalho que não a sobrecarreguem e que possa adquirir experiência de vida e adquirir experiência, entendimento sobre a vida dela, e vai fazer ela ser um grande homem quando ela crescer e ser homem. E foi o que aconteceu comigo, e eu sou feliz por isso. Sou feliz. Gostaria de ter tido coisas que eu não tive, gostaria, mas sou grato porque eu tive a oportunidade de viver e fazer coisas que às vezes ninguém fez. Eu começo a fazer depois de adulto, ou ter a maturidade que pessoas às vezes têm 30 anos e não tem a maturidade que eu tive que ter, teve que ter sido gerado em mim. E cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase, o seu tempo para ser gerado, ser transformado, ser curado, para poder adquirir essa maturidade.
Cada um tem seu tempo. Não tem problema você ter 30 anos e não ter essa maturidade. Mas às vezes tem. Às vezes tem problemas. Às vezes é problemas consigo mesmo, porque são coisas que às vezes você pode evitar, experiências de vida que você pode usar para poder crescer e se desenvolver como pessoa, como homem, como pai, como marido, como companheiro, na vida, viver. E assim eu cresci. Aos 19 anos fui morar sozinho, porque já tinha essa experiência de ser responsável, de ter que pagar um aluguel, de comprar comida. Já era responsável porque cuidava da minha mãe, e às vezes ela pagava o aluguel, eu comprava comida. Às vezes eu pagava o aluguel, ela comprava comida, vice-versa. Então já tinha essa maturidade, essa responsabilidade. Eu fui morar sozinho porque eu queria ter as minhas coisas, queria começar a minha história. Como eu comecei contando a história da minha bisavó, a história da minha avó, a história da minha mãe, e aí agora eu precisava ter minha história. O que eu vivi, o que eu passei, o que eu entendi, as minhas experiências, não deixar de viver as experiências dos outros. Muitas das vezes a gente vive as experiências dos outros e a gente tem que ter as nossas próprias experiências para a gente poder criar maturidade, ser gerado maturidade, entendimento, discernimento da vida, de como é ser uma pessoa, um ser humano. Então cada um precisa ter as suas experiências. Cada um precisa ter suas experiências. A experiência, ela te dá entendimento para você saber como agir no dia a dia, na sua vida, como agir diante das circunstâncias, das situações que surgem na sua vida. Isso, a experiência faz você saber como agir, como lidar. Então é bom você ter experiência. Como você ouvir falar de a experiência ela é assim, é como se você ouve falar de alguém. Você ouve falar de alguém, mas você não conhece aquele alguém. E aí você ouve falar que ela é isso, ela é aquilo outro, mas você não conhece a pessoa. Aí você acaba conhecendo a pessoa sem a experiência de conhecer a pessoa, conhece ela só de ouvir falar. Aí quando você conhece a pessoa e você começa a ter um relacionamento com a pessoa e você começa a ver que às vezes não tem nada a ver com aquilo que te contaram da pessoa. A pessoa é totalmente diferente daquilo que você ouvia falar da pessoa. E aí, através do relacionamento, você tem intimidade com a pessoa e começa a conhecer a pessoa e ver que não é aquilo que as pessoas falavam. Então você, através da experiência, do relacionamento, tem que existir um relacionamento, isso com as pessoas, né? Um relacionamento gera intimidade, e intimidade gera experiências. Né? Relacionamento gera intimidade com a pessoa para conhecer, para nos conhecer, para se conhecermos. E através disso, ter experiências com a pessoa. Tipo, eu não conhecia a pessoa, agora eu conheço, agora eu posso convidar ela para jogar uma bola, para ir surfar, para andar de skate, para fazer uma comida em casa, uma experiência juntos, ir trabalhar juntos, sair, viajar, andar de bicicleta, ter uma experiência. Então, primeiro tem que ter um relacionamento. Então, às vezes, não é só ouvir falar, a gente precisa experimentar. E assim foi sendo, crescendo, se desenvolvendo. E aí eu fui atrás da minha experiência. Com 19 anos fui morar sozinho. Estava junto com a minha mãe em Florianópolis. A gente estava morando em um hotel, Hotel Ariana, no continente de Florianópolis, perto de Trindade, Estreito, continente. No continente. E aí a gente estava lá morando lá, pagando a diária. Trabalhava no semáforo, pagava diária e estava morando com a minha mãe. Aí o proprietário do hotel, ele viu que a gente era pessoas trabalhadoras e honestas, e aí chamaram a gente para trabalhar no hotel. Aí eu comecei a trabalhar no hotel. Eu trabalhava como se fosse gerente, serviçal, sei lá, fazia tudo lá. Aí eu fiquei 2 meses. Aí era de segunda a sexta e sábado
folga. E domingo, de segunda, de domingo a sexta e sábado era folga. E aí eu queria sair um pouco do semáforo. Comecei no semáforo com 15, 16 anos. E aí fiquei esses 2 meses trabalhando num hotel, como encarregado do hotel, morava no hotel e era encarregado do hotel, limpava o hotel, recebia, era recepcionista, era um faz-tudo do hotel. O proprietário morava em outro lugar e ele vinha todos os dias 6 horas da tarde para receber o dinheiro. E ele deixava essa confiança sobre as nossas mãos, da minha e da minha mãe. Aí a gente já morava lá há uns meses. Aí começou a trabalhar. E aí eu ia pro semáforo no sábado, eu ia pra praia. Só que aí eu cansei daquela rotina. E queria voltar pro semáforo e eu deixei nas mãos da minha mãe. Porque o maior responsável do hotel era eu. O cara tinha deixado eu. Era eu e minha mãe, mas era eu que ele tinha contratado, vamos dizer. E aí, ele dava o quarto que a gente pagava da diária antes, ele dava o quarto e pagava um salário, pagava 900 reais por semana. 900? Não. Pagava 600. Agora não lembro, mas ele pagava um valor toda semana. E dava o quarto pra gente. Aí quando eu cansei daquela rotina, eu vi a oportunidade que minha mãe ia ter um lugar seguro para morar, porque essa era a minha preocupação sempre desde pequeno, até que eu estava ali com 18, 19 anos, a minha preocupação sempre era que minha mãezinha tivesse um teto para dormir seguro, comida para se alimentar e o bem-estar, e a gente está bem, em família. Essa era a minha preocupação. Então eu sempre estive do lado da minha mãe por causa disso, para cuidar da minha mãe. Só que ali eu já estava na fase de que eu queria ir viajar, já aos 18 eu queria viajar, queria fazer outras coisas. E a minha mãe falava que não, que pai, que pum, e aí eu já querendo, aí ali eu também não ia por essa responsabilidade, esse cuidado com a minha mãe que assumi. E aí foi quando eu vi essa oportunidade. Ela tem lugar para morar e ainda tem um salário. Então ela vai estar bem. Agora é a minha oportunidade de sair para viajar. Aí eu estava com 19 anos. E aí foi o que eu fiz. Deixei minha mãe no hotel, morando e trabalhando. Saí, entreguei o cargo para ela. Peguei a minha mochila, os malabares e fui viajar. Fui para Curitiba. Minha primeira viagem sozinho. E aí desde que eu fui, aí começou a minha vida. Solo, né? Fui viver as minhas experiências como centro e como rumo, tudo o que a minha mãe me ensinou, tudo o que eu vivi, o que eu passei com ela, tudo o caráter que foi formado com ela, de que ela me instruiu no caminho da vida, de ser um homem honesto, trabalhador, que cuida da casa, da família e viver. E aí agora era eu e fui e fiquei 3 meses lá na pensão lá de Curitiba, onde a gente já tinha passado, então já tinha um lugar que eu sabia onde eu ia chegar, onde eu ia ficar, onde eu ia trabalhar, que eram as experiências que eu já tinha vivido com a minha mãe. E agora eu estava indo vivê-las, as minhas experiências, mas já sabendo aonde chegar, aonde trabalhar, já tendo amigos lá. E aí foi que eu fui para Curitiba por primeira vez, sozinho, em 2009, fazer a minha história. E foi muito massa. Caracas, foi massa demais. Agora era eu ser responsável por mim, porque de certa forma eu morava com a minha mãe e eu estava debaixo da autoridade dela, debaixo das suas regras, de como que era feito o meu dia, de acordar, dormir, por mais que eu tivesse 18, 19 anos ali, era ela que comandava. E agora era eu que tinha que ser responsável realmente, mesmo já sendo responsável, tinha que ser responsável por mim, de não me meter em problemas, não me meter em confusões, não arrumar treta, não perder minha vida por nada, ser uma pessoa
honesta e trabalhar e ser quem eu era e quem eu sou, e agora por mim, e criando a minha história, minhas experiências. E aí eu cheguei, fiquei lá na pensão, e cara, eu só tenho lembranças lindas, assim, cara, era muito bom. Era muito bom, e é muito bom ainda hoje em dia, mas era muito bom, 19 anos viajando, morando lá na pensão, pagava R$ 20 a diária da pensão, eu sempre deixava um dia adiantado, tipo, o dia seguinte não precisava pagar, então eu sempre pagava um dia adiantado, tinha o meu espaço, as minhas coisas, saía para trabalhar, ia pro semáforo, conhecia gente nova, fazia novas amizades. Depois tem o Largo da Ordem, que é esse lugar, um monumento histórico, que é um lugar que tem muito movimento e se juntam várias tribos, punks, hippies, malabaristas, viajeiros, pessoas que trabalham nas empresas e saem para curtir quinta, sexta, sábado, domingo. E era ir para aquele lugar de encontro, conhecer gente, treinar malabares. E foi muito massa, foi muito massa. E desde então não voltei mais morar com a minha mãe, assim. Saí com 19 anos, voltei para estar perto dela, para estar junto com ela em momentos assim da vida, mas não voltei mais debaixo do teto dela, da autoridade dela. Tipo, cheguei até morar talvez um mês com ela novamente, mas já era eu, assim, tipo, tinha minha independência. Mesmo já tendo minha independência quando eu era criança, né? Mas, tipo, essa independência de certa forma não existia porque eu morava com a minha mãe e eu estava ali ajudando, cuidando da minha mãe. Então, tipo, depois que eu voltei era como eu, tinha minha vida, tinha minhas coisas, meu tempo, meu espaço, tipo, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, sai a hora que quer, que tudo isso quando você mora com seu pai, você tem que seguir as regras do seu pai, e tá certo. Porém, também, conforme as minhas regras também não vão desrespeitar as regras da minha mãe, né? Lógico que eu não vou estar junto com ela, ou a gente está junto e vou estar faltando com respeito. Porém, a gente sempre destoou muito, assim, da forma de que cada um tem, né? A gente destoou muito, então por isso que me levou também a querer ter a minha vida, o meu espaço, as minhas coisas, porque temos formas diferentes de pensar e de ver como qualquer outro ser humano. Os seres humanos são assim. Nós somos iguais em certos aspectos e somos diferentes de outros aspectos, de outras coisas. Formas de ver, de pensar, as experiências que cada um teve, a realidade que cada um teve e viveu. Então, às vezes, uma pessoa, não estou dizendo que isso era com a minha mãe, mas é um exemplo, tipo, às vezes uma pessoa chega em casa e tem chulé e não quer lavar o pé. E a outra tem chulé, chega em casa e lava o pé. E não vai querer estar sentindo o chulé da outra. E aí você pode chegar e querer falar, olha, será que você pode lavar o seu pé? E a outra pessoa pode achar ruim, sabe? E aí vira um problema aquilo. E aí você vai estar convivendo com a pessoa que tem um chulé e ela não quer resolver o seu problema do seu chulé. E você não quer viver com a pessoa que tem chulé. E aí chega um momento que não dá. E aí você vai querer o seu próprio espaço para você poder chegar na sua casa e não ter cheiro de chulé. E isso é um exemplo pequeno de coisas grandes que acontecem na vida das pessoas, sabe? Só que às vezes também, quando você casa, aí já é diferente porque você tem que aprender, né, a lidar com as diferenças do outro. Que cada um vai ter uma forma de ver, de pensar, de agir diferente que a sua, do que a minha, e a gente casou, a gente decidiu estar junto porque se ama, porque se quer, porque sente prazer em estar juntos. Porém, vamos ter as nossas diferenças e vamos ter que aprender a lidar com as nossas diferenças. Porque eu posso ver desse lado, eu vejo azul e do seu lado você vê vermelho. E a gente pode ficar discutindo azul, vermelho o dia inteiro,
até entender de que a forma que eu vejo não é a forma que você vê, a forma que você vê não é a forma que eu vejo, e eu querer me colocar no seu lugar para eu poder ver a forma que você vê, e você se colocar no meu lugar para ver a forma que eu vejo, e dessa forma nós entrar num consenso e ter uma vida saudável juntos, sabe? Só que para você chegar a esse entendimento, tem que ter experiência, e haja experiência. E assim foi, assim fui vivendo, crescendo, tendo experiências. E aí eu vou deixar a próxima parte para o próximo vídeo. Ficamos assim na parte de que chegamos até Curitiba, tive a minha vida, minha experiência, aí com 19 anos, aí vou continuar contando a história de 19 e 20 anos para frente. Falou, um abraço.